Neste primeiro programa de 2020, eu vou conversar com o juiz do trabalho, Doroteu Barbosa Neto. Ele é juiz auxiliar da Presidência e juiz auxiliar de precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Vamos falar sobre o precatório e também sobre as novas regras dos precatórios editada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Agora no Justiça e Cidadania. Eu recebo no programa de hoje, para falar sobre precatório, o juiz do trabalho Doroteu Barbosa Neto. Ele é juiz auxiliar da Presidência e juiz auxiliar de precatórios do Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia e Acre. Doutor Doroteu, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado, Celso. É sempre um prazer estar aqui no Justiça e Cidadania, esclarecendo aí toda a nossa comunidade, jurídica ou não, sobre o trabalho do nosso tribunal. É importante porque o precatório sempre é uma questão que as pessoas ficam, né? Como é que funciona o precatório? Como é que, né? E aí agora, no final do ano de 2019, o CNJ editou uma norma que fala sobre as RPVs, que seria o precatório de pequeno valor, né? E também algumas questões com relação à prioridade máxima. O que vem de novidade, que já está em vigor, inclusive, desde o 1º de janeiro? Celso, primeira coisa, é importante esclarecer o que é precatório, o que é RPV. Muita gente fica perguntando, mas por que meu processo está em precatório, eu não vou receber nunca mais? Exatamente. Precatório nada mais é como a forma que a fazenda pública, que aqueles entes que são tidos como público, pagam as suas dívidas. Então, na nossa Constituição, não é que o Estado inventou isso, na nossa Constituição está lá determinado que municípios, estados, a própria União deverão pagar as suas dívidas em forma de precatórios. Só existe no Brasil? Então, Celso, existem formas diferentes de pagar dívidas de entes públicos pelo mundo. Mas o regime em si de precatório, eu não tenho notícia de outro país que tem esse regime. É uma questão muito estabelecendo brasileira. Essa ordem cronológica, uma ordem de prioridades, até porque a gente vivia um momento onde a própria União vinha passando por dificuldades para pagar as suas dívidas, né? Exato. Então, o regime de precatórios vem daí a sua ideia, a sua concepção, vamos pôr assim. E a diferença entre precatório e o famoso RPV, o requisitório de pequeno valor, ofício precatório, ofício requisitório de pequeno valor, é o valor apenas. Por exemplo, para a União, que é uma norma geral, o RPV vai até 60 salários mínimos. Certo. Ele pode ter o teto de 60 salários mínimos. Que hoje passa de 60 mil reais, né? Isso, com o salário, nesse valor atual, passa de 60 mil reais. Então, se a União tem uma dívida com você até 60 salários mínimos, você vai para o RPV, para o requisitório de pequeno valor, que demora menos. Demora menos por quê? Porque tem um prazo mais curto. Ele tem um prazo ali de 2 meses para efetuar o pagamento sob pena do quê? Do tribunal, do juiz de precatório ou presidente do tribunal, sequestrar direto da conta da União ou do ente devedor aquele valor. Certo. E temos também o teto máximo e temos o teto mínimo. O teto mínimo hoje é o valor do regime geral da Previdência Social, o teto do regime geral da Previdência Social. Então, municípios, estados podem fixar o seu limite de RPV em 5.800 e poucos reais hoje. Então, tem estados e temos municípios que dívidas desses entes até 5.800 são transitados por esse RPV. Acima disso já passa para precatório, e aí tem que obedecer uma série de critérios, uma ordem e tudo mais. Uma ordem cronológica. Uma ordem cronológica, só esclarecendo, uma ordem cronológica, mas também tem uma ordem de preferências, é a nossa, que é chamada de ordem humanitária. Porque ele pode haver fura de fila, créditos alimentares furam a fila, créditos super privilegiados, idosos, doenças graves. Exato. Então isso pode furar a fila ou você receber uma quantia, antecipar uma quantia daquele precatório que você tem a receber. Entendi. Às vezes você não recebe tudo, mas recebe uma antecipação daquilo no valor limite
de até 5 vezes o valor do RPV. Então, por exemplo, você tem lá um precatório de 1 milhão contra a União. E você atinge a idade, os 60 anos de idade, certo, e você passa a ser idoso. Você pode pedir que antecipe um pouco do que você tem recebido, 5 vezes o limite de RPV, então 300 mil, você pode pedir que isso seja antecipado e que você receba no prazo do RPV dos 2 meses. E essa norma que agora o CNJ já editou e publicou, de janeiro. A resolução 303. Exato, resolução 303 de 2019. Isso, a resolução 303 foi aprovada no final do ano passado. Ela cria uma série de novas regras para o precatório, muda bastante coisa, inclusive na nossa já conhecida rotina de trabalho aqui no tribunal, porque a partir da publicação da resolução 303, todos os requisitórios de pequeno valor eles vão ter que ser a sua gerência, o seu gerenciamento desse requisitório de pequeno valor, que antes era feito, os requisitórios de pequeno valor da União, por exemplo, eram feitos pelo tribunal, vão ser todos no juízo da execução, lá onde se processou mesmo o processo. Lá na Vara do Trabalho. Exatamente. Rondônia e Acre. O próprio juiz lá de Plácido de Castro vai expedir o requisitório de pequeno valor, vai encaminhar para o correio, que seja, vai encaminhar para a União e vai fazer o gerenciamento dessa requisição de pequeno valor. Enquanto isso, todo o gerenciamento dos precatórios será no tribunal. Então, como que acontecia antes, por exemplo? Antes, o juiz da Vara do Trabalho lá de Cruzeiro do Sul expedia um ofício precatório, pedia para o presidente autorizar, esse processo vinha para cá... Presidente do tribunal. Presidente do tribunal. Esse processo vinha para cá, para Porto Velho, na sede do tribunal. O presidente despachava nesse processo, expedia-se esse ofício precatório e esse processo ficava aqui em Porto Velho aguardando o pagamento. Quando o ente devedor, a União, o Estado ou o município, fazia o pagamento, esse dinheiro ficava numa conta e a presidência do tribunal determinava a devolução desse processo para a vara e depositava esse dinheiro à disposição do juízo da vara. Ou seja, a vara mesmo pagava. Exatamente. O juiz da vara ia fazer o pagamento para a pessoa ali liberar o alvará e fazer o pagamento. Hoje isso mudou. Toda essa gerência vai ficar a cargo da presidência do tribunal, que é também quem deverá fazer o pagamento dos precatórios a partir agora de janeiro. É uma responsabilidade a mais, tanto da presidência do Tribunal Regional, como do seu juiz auxiliar da presidência e juiz auxiliar de precatórios. Então, a gente, além de fiscalizar todo o andamento, além de fiscalizar toda a regularidade do precatório, agora tem que também fazer o alvará e pagar aquele que tem o direito. Olha aí. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu tenho certeza que as pessoas que de repente têm um processo quer saber quando que ele vira um precatório e qual é o prazo, se existe prazo para esse ente público pagar, né? Fazer com que chegue até o bolso daquele ex-servidor, aquele trabalhador que entrou com precatório. A gente vai saber no próximo bloco. Eu estou conversando com o Doroteu Barbosa Neto, ele é juiz do trabalho, juiz auxiliar da presidência e juiz auxiliar de precatórios da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o juiz Doroteu Barbosa Neto, falando sobre precatórios, né? E uma pergunta que eu deixei no ar é que você, enquanto servidor público, ou enfim, prestador de serviço, você tem um precatório na Justiça do Trabalho, né? Entrou lá na Vara do Trabalho e a partir de quando que, por exemplo, existe um ofício do presidente, né, para o ente público dizendo, olha, existe uma dívida, um precatório, e quando que isso aí entra no orçamento e se tem prazo para esse pagamento? Vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Exatamente. Quando você inscreve um precatório, ou seja, você manda o precatório para o ente devedor até o meio do ano, até 31 de junho do mesmo ano, certo. Aquele ente devedor tem o prazo para te pagar até 31 de dezembro do ano seguinte. Então vamos supor que a gente... orçamento e tal. Isso. Vamos colocar que a gente expediu o ofício precatório
Hoje, dia 21 de janeiro de 2020, Certo. contra a União. A União vai ter até dia 31 de dezembro de 2021 para incluir no orçamento, ou seja, pagar aquele precatório. Certo. A União hoje, e é bom a gente deixar muito claro isso, é um ente altamente solvente. Ou seja, ela paga suas contas em dia. Aquela história, principalmente Quando o alimentares. precatório é contra a União, então já pode ficar um pouco mais tranquilo. Pode. Principalmente os débitos alimentares. Certo. Esses que nós tratamos, verbas trabalhistas, verbas de servidores. Certo. A gente pode... A União hoje ela tem um alto índice de solvabilidade. Ela paga aquilo que deve. E paga antecipado. A recente história que temos com o precatório da União é que, se inscrito no prazo correto, até março, abril do próximo ano, ela já está pagando aquele precatório. Então, a gente vê muitas sessões de precatórios que buscam aí, com aquele mito ainda que a União é um ente, que se o seu processo virou precatório, você não vai receber nunca. Porque sobre essa questão de cessão que o senhor está falando aqui, tem empresas e escritórios que são especializados em... A gente compra o seu precatório, seria isso? Exatamente. E como é que isso é legal. Tem algum perigo? Isso é legal. Então, você pode ceder o seu crédito precatório. É um contrato civil normal. Você pode fazer isso. A pessoa que está comprando, logicamente, não vai comprar pelo valor, vai querer um abatimento. Tem um deságio. Só que a única coisa que eu não desejo é que você seja enganado. Não sei se há empresas desse tipo que tentam essa enganação, mas há denúncias sobre esse tipo que falam que vai demorar muito para você receber, que há uma série de complicações para receber o precatório. E, na verdade... Vem de alguma dificuldade, né? Como eu acabo de falar, a União é um ente altamente pagador. Ele paga em dia. Então, se você está na dúvida se deve ou não ceder o seu precatório, fazer a cessão de precatório, deve ou não vender o seu precatório, antes de fazer isso, consulte a gente. Venha aqui na sede do tribunal e veja qual a situação do seu precatório. Porque, às vezes, você vende esse precatório em novembro e em março, abril, você está recebendo ele e você deu um desconto gigantesco ali. Isso para serve alguém também... que ficou... Que já estava ligado nessa situação. A pessoa já sabia que, de repente, poderia já saber que sairia. Ela já sabia, porque toda a situação de precatório é pública. Então, há uma lista pública de precatórios, lá consta o número do processo, lá às vezes consta o número do CPF, há uma lista pública que o CNJ determinou, a publicidade do precatório, até para que o povo possa fiscalizar o nosso trabalho. Né? Certo, exatamente. Então, só que aquilo que é usado para o bem também pode ser usado para o mal, e especuladores podem fazer isso. Mas, doutor, é errado ceder precatório, participar de sessão de precatório? De maneira nenhuma. É um negócio jurídico perfeito. Se eu pudesse, eu poderia fazer essa coisa, mas a gente do judiciário está impedido de fazer isso. Mas a pessoa também que tem um precatório, ela pode, antes de fazer essa sessão, ele ir lá e consultar. E vale para todo o Brasil, né? Todos os TRTs têm um setor de precatórios. A Justiça do Trabalho como um todo no Brasil inteiro. Então, quer dizer que se você está aí da Bahia, Rio Grande do Sul, Goiânia, de qualquer parte do país, no caso dessa questão da sessão do precatório, você vai no Tribunal do Trabalho aí do seu estado, né? E consulta. Às vezes as pessoas confundem a demora do processo com a demora do precatório. Porque um processo contra um ente público, ele pode durar muito tempo? Pode. Estamos pagando processo de 1990. E por que demora processo assim? De 91. Por conta da legislação, Celso. A legislação permite uma série de recursos quase que intermináveis, e até você chegar discutindo uma questão constitucional no Supremo Tribunal Federal, onde vai uma gama de processos do Brasil todo para 11 juízes decidirem, isso inviabiliza praticamente o sistema inteiro. Então, a legislação permite... Que é toda uma agilidade, mas tem um gargalo. O Congresso tenta viabilizar uma celeridade processual, mas enquanto a gente permitir uma série de recursos sucessivos, a gente não vai conseguir parar com isso. Mas a partir do momento que seu processo virou precatório, você certamente tem uma data de recebimento.
A partir do momento que o seu processo virou precatório, foi expedido o precatório, ele tem uma data para acabar. E se não acabar, se não houver pagamento, há uma série de medidas que o advogado da pessoa pode pedir que podem ser determinadas pelo presidente do tribunal, pelo precatório, pelo juiz de execução. Quais são essas medidas? Essas medidas vão desde sequestro na conta do ente, pegar o dinheiro lá, fazer um bacen jude na conta do ente público, até intervenção no ente. Dependendo do grau de desobediência, tem uma série de requisitos, Sim. comunicação a outros tribunais e tudo mais, pode ser até intervenção. Então, na hora que o processo vira precatório, ele tem uma data para acabar. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ele está prestes a ser quitado. E acaba que alguns realmente demoram muito, né? Infelizmente. Nós vamos para um breve intervalo, eu volto daqui a pouco, continuando a nossa conversa aqui sobre precatórios. Hoje estou conversando com o juiz do trabalho, Doroteu Barbosa Neto, e nós vamos falar também que o TRT da 14ª, desde julho de 2019, todos os precatórios agora são 100% eletrônicos. Vamos saber sobre isso e o que isso vem agilizar a vida das pessoas, dos cidadãos que precisam da Justiça do Trabalho. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou falando com o juiz Doroteu Barbosa Neto, falando sobre precatórios, que é uma coisa que muitas pessoas ainda têm dúvidas, e agora também, ele comentava nos blocos anteriores, com relação a uma nova resolução, a 303/2019, editada pelo CNJ, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020, exatamente sobre precatórios também. Com relação ao precatório, 14ª região, já desde julho deste ano, está com 100%, foi autuado aqui, inclusive, pelo ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Lopes, né? Isso. Lélio Bentes Correia. Isso. Estamos atuando hoje com o GPREC, que é um apenso ao PJE, e é basicamente a informatização do processo de precatório. Antes, como fazia? Tínhamos o processo eletrônico em toda a Justiça do Trabalho, né? Já atuamos aqui desde 2012 com os processos eletrônicos. 100% eletrônico. E quando ele se transformava em PJE, a gente tinha que transformar ele em físico novamente, imprimir as peças daquele processo e fazer isso. O GPREC, numa parceria GPREC é o quê? É o grupo? É o nome... É uma sigla do programa desse apenso, mas tem um significado, eu não me recordo agora, mas é como se fosse o processo eletrônico do precatório. Tá, entendi. Numa parceria com o TRT8, que foi quem desenvolveu o programa, somos tribunais pilotos no desenvolvimento do GPREC, e hoje, a partir do meio do ano passado para cá, todos os precatórios e requisitórios de pequeno valor são eletrônicos aqui do nosso tribunal. Então, esses precatórios, eles eletrônicos, eles têm dá maior agilidade, por exemplo? Dá maior agilidade porque eu não preciso, aquele tempo morto de enviar o processo para cá, a gente imprimir e autuar novamente, ele se perde. Então, você já está dentro do processo ali, já cadastra ele eletronicamente, o processo já segue como se PJE fosse... E continua sendo e vai morrer PJE. Ele nasce, cresce e morre como PJE agora. Como eletrônico. Exatamente. O Tribunal do Trabalho da 14ª região, na verdade, ele lá em 2003, ele criou o juiz auxiliar de precatório, né? Sim. De conciliação e precatório. E de lá para cá, por exemplo, vários acordos foram feitos no sentido de parcelar para os municípios, facilitar, porque às vezes tem prefeituras que não andam muito bem das pernas e às vezes a própria gestão troca de prefeito. E como tem funcionado isso? Existe ainda a questão da tentativa de parcelamento e acordos com os municípios e estado, por exemplo? Hoje existem dois tipos de entes devedores, entes do regime geral e entes do regime especial. O regime especial foi uma emenda constitucional que criou uma espécie de parcelamento já para esses entes devedores, municípios, estados, etc. O nosso número de acordos diretos a partir do regime especial caiu muito, porque ele já tinha feito esse parcelamento constitucional do regime especial. Então já vinha pagando. Mas aqueles entes que permaneceram no regime geral ainda hoje podem fazer esse acordo.
Hoje, nós não temos muitos acordos deste, e acho que o último foi feito com o município do Acre no ano de 2013 ou 2014, justamente por conta dessa situação e justamente pela queda, crise econômica que o país viveu, né? Então não é interessante para o município, às vezes, naquele momento, se manter num acordo que tem uma prestação fixa para realizar o pagamento, e aí espera o vencimento mesmo do precatório para realizar o pagamento. Mas estamos em estudos, tem uma entidade devedora que nos procurou ainda a semana passada para fazer um acordo desse. Conforme a nossa recomendação que a Corregedoria fez na nossa correição, vamos lançar o edital próprio, fazer todo a possível para dar visibilidade para isso, e vamos atrair aqueles credores também que querem fazer acordo direto, que a pessoa pode fazer um acordo direto de precatório, dando até 40% de desconto para os entes públicos. Então, a gente vai caminhar nesse sentido, publicar os editais pertinentes, e as burocracias estão se encaminhando aí. Porque aconteciam os acordos e, às vezes, o município não tinha condições de pagar aquele valor grande, mas, enfim, ele poderia estar parcelando e, na medida do possível, ele vai baixando. Só que a maioria desses municípios entraram no chamado regime especial. Ele fica impedido de fazer o acordo. Quer dizer, essas mudanças que às vezes acontecem. E agora, recentemente, o tribunal também criou uma secretaria de execução, que na verdade antes era cargo também, o senhor como juiz do precatório também cuidava da parte de execução? Era juiz auxiliar da presidência, precatório, execução e coordenador do Sejusc, né? A parte da execução agora ficou com a SACLE, a Secretaria de Apoio ao Conhecimento, Liquidação e Execução, doutora Raquel Soniani Raquel, que agora é a juíza auxiliar de execução do nosso tribunal. Então, toda essa parte de execução e apoio às varas no conhecimento e na fase de liquidação também ficou a cargo dela ao assumir a SACLE, e a sua diretora também, a Maria José. Sobre a execução, eu só fiquei com o papel de investigação, que é o papel que eu sempre desenvolvi, inclusive quando estava nas varas do trabalho, que é o núcleo de pesquisa, patrimonial, né? Participo na verdade, eu sou o juiz coordenador do Laboratório de Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos da Justiça do Trabalho, do LAB CSJT, né? Então, eu passo 2 semanas aí por mês, mais ou menos, em Brasília, investigando casos de recuperação de ativos por todo o Brasil. E nem dá para divulgar muito, porque sem investigação. Não pode. Não pode atrapalhar a investigação. Não pode. E existe muita gente que camufla, existe muito, assim, nesses debates que essa coordenação nacional faz. Tem avançado bastante nesse sentido? Temos avançado. Tem recuperado tecnologias. A gente faz pesquisa no laboratório, desde pesquisa de fontes abertas, Facebook, Instagram, Tinder, Snapchat, YouTube. O Tinder? Tudo. Desde pesquisa de fontes abertas, onde há evasão da privacidade, porque quando você entra nesse tipo de ferramenta social, você expõe, né? Então, tudo aquilo que está exposto ali é pesquisado, pode ser pesquisado. Sim. E fazemos até quebra de sigilo bancário, fiscal, análise de movimentações bancárias, cartões de crédito. E agora também moedas eletrônicas, as bitmoedas, bitcoins e outras. Bitcoins é só apenas uma espécie de uma delas, a mais conhecida talvez. Mas tá aí, obrigado pela entrevista. Muito obrigado você pela presença. Sempre um prazer falar aí pro pessoal sobre o nosso TRT14 aqui. Só reafirmando uma coisa, nós aqui já tivemos problemas com precatórios, isso é público, isso exatamente. A imprensa divulgou. Hoje, não só hoje, mas eu posso afirmar que a nossa transparência, a nossa gestão de precatórios, que essa presidência anterior e outras vem desenvolvendo, é digna de elogios no Brasil todo. Porque nós somos até mais transparentes, às vezes, do que deveríamos ser. Porque alguns itens ali que estão expostos
pela rede mundial de computadores, foram pedidos para restringir. Não, restringe um pouquinho, isso aqui não divulga tanto não, porque aparece ali um CPF, um valor que a pessoa vai receber e poderia dar algum problema. Então teve uma recomendação da correição para restringir um pouquinho. Vocês estão... Até para uma questão de segurança. Vocês estão transparentes até demais e isso nos deixa muito satisfeitos, muito cheio de orgulho, poder falar que o TRT-14 é referência, né, nessa transparência. Isso foi dito aqui no Justiça e Cidadania também, pelo ministro Lélio Bentes Correia, Corregedor-Geral da Justiça e Trabalho. Obrigado pela sua audiência, obrigado, doutor Doroteu. Sempre Eu prazer. conversei aqui com o juiz Doroteu Barbosa Neto, que é juiz auxiliar da Presidência e juiz auxiliar de precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Obrigado a você aí também pela audiência e até o próximo encontro e um feliz 2020.